Bem-vindos a mais um episódio do Contexto Humanas. Estamos aqui firme e forte seguindo com o nosso projeto. E hoje um episódio especial, que é um episódio que vai iniciar uma série exclusiva para os alunos do SIC, que é o curso isolado de Ciências Humanas, que eu e o professor Cláudio temos presencialmente aqui em Natal. Então, você que está nos assistindo agora, você está recebendo esse episódio em primeira mão. Lembrando que essa é uma exclusividade que a gente vai manter por um bom tempo. Quando chegar lá para o final do ano, a gente... Quando passar o Enem. Quando passar o Enem, a gente libera, né, esse episódio. Até porque esse é um momento que a gente quer fazer do nosso podcast como uma espécie de extensão da nossa sala de aula, num momento de interação mais íntima com os nossos alunos, sem parecer uma aula, mas como se fosse uma conversa, como se fosse nós conversando com os nossos próprios alunos a respeito dos temas que nós debatemos em sala de aula, tá? Então a gente espera que cada vez mais nessa série de episódios exclusiva, vocês vão interagindo e participando, né? Enviando aí uma série de sugestões, perguntas, dúvidas, comentários. Esse é um espaço para ser nosso. Apesar de eu e Cláudio estarmos sempre aqui protagonizando, mas esse é um espaço nosso que a gente faz para vocês, né? Nem entendam como uma espécie de serviço, porque essa palavra é muito, né, deselegante, desgastante. Isso é um momento nosso com vocês, um momento intelectual, né? As ciências humanas pedem muito isso e pode ter certeza que tanto eu como o Cláudio temos um prazer imenso em estar aqui criando esse projeto com vocês. Tá? Vocês já sabem a essa altura, mas vamos fazer o básico, que esse podcast Contexto Humanas, ele está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, /iTunes, e também pelo YouTube, né? Você, que é da nossa turma, vai estar assistindo isso provavelmente com exclusividade pelo YouTube, que é onde a gente vai disponibilizar para vocês. Lembrando que essa série ela vai existir em paralelo ao podcast normal que a gente faz para grande público. A gente vai estar alternando, né, os episódios para o público em geral com essa série voltada para vocês. Então vocês podem tanto aproveitar esse conteúdo exclusivo, mas não deixem de aproveitar também o conteúdo geral, porque são sempre temas sociais que ajudam demais na preparação e na formação de vocês. E uma vantagem, sabe, Cláudio, que a gente tem com relação a esse podcast sobre ciências humanas, é que ele tem esse tom de conversa entre nós e é uma conversa intelectual. São professores conversando sobre os temas, indicação de livros, indicação de filmes, indicação de seriados. É um podcast que enriquece sua cultura, é um podcast que trabalha a inteligência e é tudo isso que você precisa para fazer uma boa prova. Então, eu considero, não é porque eu estou fazendo junto com você, mas eu considero algo bastante generoso. Então, aproveitem o máximo esse tipo de conteúdo. Vamos usar a internet para buscar conteúdo de qualidade. Não é isso? Concorda, Exatamente, Cláudio? Mariana. Eu falo muito para os alunos que as aulas de humanas elas são essenciais na construção do repertório sociocultural. Total. Né, para a produção textual, né, para a redação, que a gente sabe também que é um diferencial para a prova. Então, eu acredito que são as pecinhas que vão se encaixando e no final das contas, o aluno ele fica cada vez mais preparado para uma prova, seja lá qual for. E eu queria começar, Mariano, indicando um livro chamado O Futuro do Trabalho, do Domênico De Masi. Na verdade, verdadeira, o outro livro dele mudou a minha vida, né? Nunca lhe falei isso, não. Qual foi? O Ócio Criativo. Sim, né? eu conheço esse livro. Né? Sim. Então, o Ócio Criativo é um livro de perguntas para o Domênico De Masi. E a forma como ele traz, a forma como nós devemos encarar o trabalho e viver o trabalho e a vida realmente são bem especiais. Eu realmente mudei a forma de viver o meu trabalho. Mas esse aqui, eu acho que tem mais a cara da aula de hoje. Da aula não, né? Do nosso bate-papo, costume de falar aula. Tô meio rouco aqui, perdão, pessoal. O professor está sempre dando aula, né? Em todo lugar. Então, o futuro do trabalho, fadiga e ócio na sociedade pós-industrial,
nós vamos fazer uma análise do contexto industrial, desde o Taylor, pensando algumas doutrinas econômicas capitalistas também e socialistas. Claro. A gente vai navegar sobre vários pensadores, mas eu acho que o primeiro a ser citado, pelo menos para mim, o mais especial, é o Domênico De Masi. Quem não conhece, ele é um senhorzinho que, por sinal, ele é doido pelo Brasil. Ele tem um outro livro chamado Futuro. O Futuro Chegou, se eu não estiver enganado. Então, ele traz muitas reflexões sobre a nossa sociedade. Então, dica de livro. Ele Você trouxe muito um bom. também. Esse eu nunca li, mas o Ócio Criativo eu gosto muito e conheço outros textos do Domênico De Masi e acho ótima a perspectiva dele. Eu sempre brinco dizendo assim, brinco não, né? Porque na verdade é isso aí. Houve um tempo em que as sociedades valorizavam muito o ócio como um tipo de espaço e de valor para a produção de coisas inteligentes. Mas a partir da criação do mundo artificial do trabalho, que artificializou o tempo, aí o negócio, que é a negação do ócio, passou agora a valer cada vez mais. Então, acho que visões como a do Domênico De Masi são muito boas. Esse livro aqui eu vou estar indicando, eu provavelmente vou falar dele novamente lá na frente, assim como o Cláudio, durante o episódio. É o livro da socióloga francesa Danielle Linhart, A Desmedida do Capital. Apesar de ser um livro sobre o capitalismo, tem toda uma parte muito interessante aqui, onde ela reflete sobre a transformação do conceito do trabalho como valor. E como é isso que, na verdade, é o grande jogo dos sistemas de exploração para se apropriar do tempo e da mão de obra dos grupos de trabalhadores ao longo da história, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Então, naturalmente, esse episódio aqui vai ser uma espécie, num primeiro momento, a gente vai jogar várias ideias aqui sobre trabalho, é um tema transversal, então não vai ser uma aula, não vai ser assim um passo a passo, vai ser uma conversa mais aberta, então algumas temporalidades vão se misturar naturalmente, alguns conceitos, até porque Cláudio, como professor de geografia, trabalha mais numa perspectiva contemporânea, eu trabalho tanto contemporaneamente como em sociedades mais recuadas, então a gente vai estar misturando tudo aqui numa conversa bem inteligente para vocês. E temos participações de alunos também nesse episódio, tá bom? Acho que tá bom, estamos prontos. Vamos embora. Vamos começar. Vamos lá. Bom, Claudinho, estamos aqui então com esse tema para conversar diretamente com os nossos alunos aqui do SIC. Eu acredito que esse é um tema que a gente está trazendo desses bem coringas e transversais, né, para as ciências humanas, porque ele é essencialmente um tema de abordagem econômica, que é a questão do trabalho, tá? E é um tema que pode ser discutido sob a ótica tanto da história, da sociologia, da geografia humana e crítica, né, que está ali muito próximo da sociologia, dos temas sociais, e também um pouco da filosofia, né? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de primeiro responder para o nosso aluno, pensando assim didaticamente, né, bem no início, se a gente tivesse que responder rapidamente uma pergunta, assim, o que é trabalho? E aí eu gostaria de fazer aqui já um esclarecimento a esse respeito. A gente é muito acostumado a pensar essa palavra, trabalho, associado a um meio de sobrevivência. Eu tenho que trabalhar para ganhar uma recompensa material e aí eu ter que viver com isso. Mas é óbvio que isso é a construção de um imaginário capitalista de uma sociedade de consumo, que a gente deixa para falar no finalzinho do episódio sobre isso, né? Sociologicamente falando, e historicamente também, trabalho é todo tipo de ação humana, eu sempre friso isso para o nosso aluno, que permite com que o homem realize uma interferência no meio e com isso produza sua vida material. Então o trabalho se torna existencialmente fundamental para a organização do homem no espaço. Uma comunidade, vamos pensar aqui no início da trajetória da nossa espécie. Uma comunidade ágrafa, primitiva, das primeiras que surgiram lá atrás, sei lá, no período neolítico, paleolítico. Quando ela caçava e coletava para sobreviver, ela trabalhava, mas não num sentido
necessariamente, eu preciso ganhar uma recompensa para adquirir alguma coisa. Não, não é nesse sentido. O trabalho é um valor. Tá? Então, a ideia da exploração sobre o trabalho é que vai ser construída depois. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, sociologicamente e conceitualmente falando, o trabalho é um valor. Tá? Então, é como se fosse algo natural da nossa espécie viver em grupo. E a condição para viver em grupo é trabalhar. No início da nossa história, se trabalhava em prol do próprio grupo. Nós estamos falando aí de modelos coletivistas, né? Só que os descaminhos, né, aos quais a nossa espécie foi submetida, levou a todo um processo de exploração do trabalho. Eu costumo dizer, inclusive, para eles, que o trabalho é tão valioso da nossa espécie que rapidamente se criou um modelo de sociedade que explorasse isso, esse valor. E todas as desigualdades sociais que se constituíram, né, dos tempos antigos, ou até dos tempos, vamos usar esse termo que eu nem gosto, dos tempos pré-históricos até aqui, né, foi sobre a exploração desse próprio trabalho. Então, as desigualdades vêm a partir do momento que o trabalho passa a ser explorado por alguns grupos, né? Então, veja como esse tema é bem importante, tá? E aí eu estava comentando com eles nas últimas aulas, com os nossos alunos lá no SIC, sobre esse tema tão importante para a sociologia, que é a divisão social do trabalho. E interessante que eu já insiro esse tema no momento em que eu estou trabalhando ali a formação das primeiras, daquilo que a gente chama de primeiras civilizações, né? Por quê? Porque a construção de uma sociedade, né, que vai criar suas primeiras formas de desigualdade se dá a partir do momento que determinados grupos que nós chamamos de elites vão começar a se apropriar do trabalho das maiorias, né, das comunidades para a produção da riqueza. Então, naquele momento se funda isso que a gente chama de divisão social do trabalho. Porque divisão social do trabalho seria basicamente o quê? Seria basicamente toda a organização das funções sociais que pertencem a uma sociedade distribuídas entre os indivíduos dessa sociedade de maneira desigual. É a hierarquização da sociedade a partir das suas funções. Isso os teóricos da sociologia vão lá, né? Vão discutir isso muito bem. O Emile Durkheim vai falar disso, o Karl Marx vai falar disso, embora eles vão ter visões diferentes sobre o que é essa divisão social do trabalho, né? Porque é uma coisa fundamental, acho que foi a regra fundamental para a existência da vida em grupo, foi essa. Olha, como é que nós vamos dividir as tarefas e as funções de uma sociedade para que ela possa existir? Então, a gente pode dividir isso de maneira simples, e a gente pode dividir isso, né, de maneira complexa. Eu sei que na geografia, Claudinho, quando se está abordando, se aborda muito mais as questões contemporâneas, né, relacionadas ao trabalho, relacionadas ao mundo capitalista. E eu sei que também é algo da geografia e da sociologia também, associar essas relações de trabalho a esses temas da exploração, né, da desigualdade social, que é gerada a partir da exploração desse trabalho. Bom, trabalho. Esse grande tema que a gente tem nas ciências humanas e que praticamente é objeto de estudo e reflexão dos 4 componentes curriculares: história, geografia, sociologia e filosofia. Eu, Claudinho, quando eu estou trabalhando nas minhas aulas, eu que trabalho com eles história, sociologia e filosofia, esse tema aparece diversas vezes, inclusive desde as primeiras aulas, porque quando a gente começa a trabalhar a formação das sociedades, a gente constrói uma linha de raciocínio, né, em que essa palavra trabalho, esse termo, esse conceito aparece várias vezes e ele é um pouco chave, né? É um conceito, uma palavra-chave para desbloquear o acesso assim, a várias e várias informações, né? E a gente vai voltar a esse tema. Mas e na geografia? Onde que o trabalho enquanto conceito, enquanto objeto, geralmente aparece nas suas aulas, na abordagem? Mariano, é muito comum a geografia abordar, naturalmente, dentro desse contexto mais contemporâneo. A gente puxa bastante para a sociologia também. Sim.
quando a gente traz... E para a economia, quando a gente começa a discutir Adam Smith, o Taylor, né, na organização social do trabalho nas fábricas. Legal. Então, há uma discussão teórica aí também. Eu gosto muito desse tema. E eu acho que é um tema central no pensamento da Revolução Industrial, já puxando para a história, dentro da organização das cidades. Então dá para a gente pegar um pouco por urbanização também, mas o ponto central é quando nós entramos em demografia. Certo. Tá? Porque no estudo da demografia, a gente vai discutir não só os teóricos, né? Teoria malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana, teoria reformista. Vai discutir pirâmides etárias, que é o clássico, toda a base conceitual da demografia, mas aí nós chegamos na parte do trabalho. Sim. Para entender justamente, dentro da sociedade, não só urbana, mas dentro da humanidade como um todo, digamos assim, como ocorre essa divisão dentro dos setores de atividades. Sim. Né? O aluno deve lembrar dos setores de atividade, setor primário, secundário, terciário, e dentro de uma análise mais recente, a gente discute muito a ideia de um setor terciário superior ou um setor quaternário. A gente trabalha como sinônimo. E aí, a gente vai fazer uma análise justamente de como o setor primário se desenvolve, agricultura, pecuária, extrativismo. A gente faz uma reflexão histórica. A gente considera a Revolução Industrial como um momento decisivo em que a população que vivia no campo e que e que trabalhava no setor primário migra para a cidade e passa a trabalhar no setor secundário. E nesse fluxo migratório, nessa mudança de setor de trabalho, o setor de serviços começa já a se desenvolver. Então, quando você pensa nos Estados Unidos de 100 anos atrás, ele já tem uma sociedade baseada no setor terciário. E aí eu busco muito desmistificar a ideia para o aluno, e agora eu já estou tentando desmistificar com vocês, a ideia de que as sociedades industriais são sociedades que predominam o setor fabril. E não. Nós vivemos, mesmo no Brasil, desde a década de 50 para 60, uma sociedade cada vez mais baseada no setor de serviços. De serviços, né? Certamente. E dentro da terceira revolução industrial, em especial a partir da década de 70, você tem um desenvolvimento tecnológico que vai desenvolver essa proposta de raciocínio em cima do terciário superior. Aí a gente também traz muito, aí a gente faz uma ponte com a globalização, né? Com a sociedade informacional do Manuel Castells. Sim. Então a gente começa a concatenar pensadores, temas e traz para a dinâmica do trabalho. E a própria forma, já vou te devolver, Mariano, que o momento é seu. Fique à vontade. Esse primeiro momento é mais para você trazer a base conceitual. E aí a gente começa a discutir como os diversos países do mundo, desde os mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos, os países mais pobres, exportadores basicamente de commodities, como eles se comportam em relação a isso. Porque essa é uma das grandes sacadas. A gente não pode chegar a generalizar. Né? Primeiro ponto assim, de erro já está dentro da ideia de que predomina o setor terciário e não o setor secundário entre os países desenvolvidos. Se você vai para os países emergentes, a lógica caminha no mesmo sentido. Predomina o setor terciário. Né? Entre os desenvolvidos, é muito visível cada vez mais uma participação no terciário superior. Mas, no geral, o setor secundário ele vai sendo deixado de lado. E aí vem o pulo do gato. Né? O aluno entender que essa dinâmica tem uma forte relação com a própria descentralização industrial. A partir do momento que as indústrias deixam os países desenvolvidos, já desde a década de 50, buscando países na América Latina como o Brasil, sim, né? Sempre. Contexto de Juscelino Kubitschek, por exemplo, você tem um processo de desindustrialização e, consequentemente, de desemprego. E, consequentemente, isso vai fortalecer a nossa economia urbana, vai impulsionar a geração de emprego na cidade, setor secundário, mas, como eu já tinha colocando, setor terciário. Então, você vê que é muito complexo, porque dentro dessa visão global, a mobilidade é muito grande. E aí, quando você vai para os países mais pobres, basicamente exportadores de commodities, mas que também são países que têm alto percentual de urbanização, aí você também tem um setor terciário cada vez mais forte. Uma industrialização também cada vez mais forte. É uma coisa que eu trago quando eu discuto indústria, Mariano, é que a África está se industrializando nesse momento.
né? E se foi a América Latina na década de 50, Sim. 60, 70, e a década de 70 você vê uma transição já para o Sudeste Asiático, para a China, na segunda metade inteira, aí, finalzinho do século XX, início do século XXI, hoje a África é a bola da vez. Então imaginem essas indústrias de trabalho simples, digamos até um trabalho fordista, né? Um trabalho que não existe uma maior qualificação do trabalhador, um trabalho especializado, né? Aquele trabalho repetitivo do Charlie Chaplin, lá no Tempos Modernos. Essas fábricas vão lá para a África, porque a África é mais barata que a Ásia. Sem dúvidas. Né? Estratégia antiga essa. Então, né? Exato. Estratégia antiga. E você vê como isso vai pulando de continente para continente. Sim. Então, Mariana, é por aí. Você vê que eu trouxe vários temas aqui, me empolguei um pouco. Mas é isso, é discutir como esses setores de atividades, historicamente, se movimentaram e como eles se consolidam hoje. E aí tem mais pano para manga já. É uma estrutura bem contemporânea, né? Que é a geografia crítica, a geografia humana, né? Eu vejo sempre esses termos, e a sociologia, né? Que está trabalhando com ela, aborda. No caso da história, assim, eu vou pegar assim, no caso da história / sociologia / filosofia, tem uma parte conceitual importante, né? E aí eu sempre procuro trazer para o aluno essa base conceitual para que ele entenda melhor, por exemplo, coisas essas que você explica nas aulas a respeito dessas inúmeras relações de trabalho que desaguam nas relações de produção e que produzem desigualdades. Uhum. E aí eu quero pegar essa palavra, né? Desigualdade. Você deu exemplo agora há pouco, né? Assim, exemplificando como esse tema aparece nas abordagens da geografia, das desigualdades continentais com relação ao trabalho dentro de modelos geopolíticos, né, mais grandiosos, da desigualdade entre países e etc. Bom, o trabalho, ele está, se eu sempre trabalho com os alunos diretamente, o trabalho ele está intimamente ligado a essa palavra desigualdade, que é o maior problema da nossa espécie organizada em sociedade. Não que isso seja culpa do próprio trabalho em si, se você considerar o que é o trabalho humano, mas da forma como ele foi apropriado por outros grupos e setores ao longo do tempo. Então, primeiro, como eu tenho uma espécie de sequência temporal para seguir, eu sempre começo trabalhando com eles a formação das primeiras sociedades, até chegar naquela coisa que a gente chama de primeiras civilizações. Eu digo aquela coisa porque eu nem concordo muito com esse termo civilização, mas está lá, mas está colocado lá. E eu sempre digo para o aluno, veja só, quando os grupos humanos eles não eram estratificados dentro de uma estrutura social, e o que eu quero dizer com isso? Que eles não eram estratificados. Quando os grupos humanos não eram divididos em grupos desiguais entre si, que eles viviam em regimes coletivistas, vamos chamar assim. Então, claro, estou falando dos primórdios, né? Que há bastante tempo que essa estratificação existe. É óbvio que eles já trabalhavam, mas eles trabalhavam coletivamente em prol da subsistência. Uma coisa é você trabalhar em prol da subsistência, outra coisa é você trabalhar para a produção da riqueza. Aí você está trazendo ainda na sociedade, no normandismo, lá atrás, antes da Revolução Neolítica. Lá atrás, exatamente. Porque dali eu consigo puxar bem uma ideia de trabalho, de como o trabalho vai evoluindo dentro da sociedade e como ele vai sendo apropriado ao ponto de criar desigualdades futuras, né? Por exemplo, uma grande solução para a humanidade foi a invenção da agricultura, a gente sabe. Lá atrás. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Eu abordo sempre dentro desse cenário. Mas ela também trouxe um grande problema. Quando a agricultura foi inventada, e aí os especialistas vão apontar isso por volta de 10 mil anos antes de Cristo, então quer dizer, é um tempo pra caramba, isso é lá o Neolítico, né? A demarcação primeiro do Neolítico. A gente vai sair aos poucos de uma atividade de subsistência para uma atividade de produção de excedente. Aí começa um problema grave, porque essa produção do excedente começa a ter valor de riqueza, né? Porque o excedente ele vai além da subsistência, então você já sai de um regime coletivista, porque você vai gerar um problema no grupo que é o seguinte: quem vai se apropriar desse excedente que está sendo produzido aqui?
E aí, história vai, história vem, a gente aprende na aula que quem vai se apropriar desse excedente, inicialmente, é aquela coisa que a gente chama de Estado. E o Estado vai nascer com essa função. O Estado nunca nasceu nem para tentar pacificar ou resolver as relações entre os seres humanos. Ele nasceu... Tirou a palavra da minha boca. Ele nasceu para reproduzir o sistema de desigualdades dentro de uma sociedade. O que a gente tenta fazer hoje é mitigar dano, tentar criar ou construir uma forma de Estado menos ruim, menos autoritária. Mas o Estado nasce para controlar a produção do excedente. Quando ele nasce para controlar a produção do excedente, isso significa que ele nasce para explorar a mão de obra de um conjunto de pessoas. Aí começamos o grande problema da nossa trajetória. E eu digo sempre para os alunos, veja só que tudo gira em torno, desde os tempos antigos até aqui, até nesses exemplos que você deu, de criar mecanismos, sejam ideologias, no passado eram as religiões, que eram muito fortes, mas sejam ideologias, discursos científicos, discursos técnicos, discursos políticos, que justifiquem sempre um modelo social, em que poucas pessoas consigam explorar o trabalho de muitas pessoas. Sempre. Se você pegar todos os modelos de produção, desde as primeiras sociedades até aqui, tirando as primitivas, desde aquilo que a gente chama das primeiras civilizações, são as sociedades complexas, eu brinco com os alunos dizendo, são as sociedades que a gente costuma botar no quadro, na aula de história, fazendo uma pirâmide, a pirâmide social. Então, nós da pirâmide social, o símbolo da desigualdade. Você pegar de lá até aqui, existe uma linha de raciocínio comum para você entender as sociedades. Sempre é isso. O topo da pirâmide acumulando a riqueza produzida pela base. Sempre. Então, existe uma pergunta muito importante que sociólogos e filósofos fazem, né? Que é assim, como esse modelo continua se reproduzindo? Como que a menor parcela, quantitativamente falando, de uma sociedade consegue controlar e manipular o trabalho da maior parte? Tá? Então, isso é até um pouco enigmático. Né? Você tem que entrar em outras searas, discutir com a sociologia, com a filosofia. Então, com isso eu estou querendo dizer? Com isso estou querendo dizer que para chegar nesse ponto que você estava abordando pela geografia social, crítica humana, né? Dessas questões relacionadas a trabalho e a produção, é muito importante que o nosso aluno ele saiba conectar as abordagens. Porque aqui, eu estou trabalhando na minha aula. O momento em que o trabalho começa a ser explorado e que as desigualdades nascem, então ele está tendo uma base conceitual e formando uma linha de raciocínio que vai desaguar e reforçar o conhecimento dele quando você estiver abordando essas questões contemporâneas. Né? Porque o trabalho é isso. O trabalho é um valor humano, em primeiro lugar. O trabalho ele não é algo criado, inventado artificialmente. Uma das condições da espécie humana sobreviver no planeta, diante das suas fraquezas biológicas, ela se organizar em grupo e, a partir desse grupo, ela realizar tarefas. Tarefas que façam com que esse grupo interfira no meio em seu benefício. Agora, a gente pode fazer essas interferências em benefício de uma coletividade ou em benefício de uns poucos. Essa é que é a grande questão. Então, o trabalho é isso, todo trabalho. Uma comunidade indígena é construída sob trabalho. Uma comunidade ágrafa primitiva é construída sob trabalho, ou as pirâmides do Egito Antigo foram construídas sob trabalho. O mundo fabril da Revolução Industrial foi trabalho. Ou seja, nenhuma riqueza foi produzida na história das sociedades sem exploração do trabalho. E isso precisa ficar muito claro. Então, esse é o valor. E hoje eu vejo assim, a sociedade capitalista, ela conseguiu implodir essa concepção de trabalho. Porque ela transformou o trabalho como valor em um trabalho como uma tarefa qualquer que eu possa realizar dentro de uma sociedade para receber uma recompensa, que seria um salário, seria isso. É a questão da alienação que está ali presente e com isso eu
poder sobreviver. É um meio de sobrevivência. Bom, é isso, mas não deveria ser. O trabalho nunca deveria deixar de ser um valor para a construção das sociedades. Então, tem muita coisa envolvida aí, entende? Então, por isso que eu sempre falo para o nosso aluno, digo, olha, eu estou aqui começando o ano falando de sociedades bem recuadas. E pode ser que Cláudio, quando vai trabalhar a geografia, como é da própria geografia, ele vá abordar temas bem contemporâneos. Mas não quer dizer que o conceito em comum entre os nossos temas que parecem distantes não possam fazer essa ligação. Porque como que o cara vai entender as desigualdades das relações de trabalho e de produção no sistema capitalista, né, se ele não perceber que isso é a continuidade de uma coisa que começou lá atrás? Só que, obviamente, dentro de um novo modelo, né? Por exemplo, esse livro, eu gosto muito desse livro. Eu comprei esse livro, é uma daquelas compras, por acaso. Eu não conhecia a autora, vou mostrar aqui para os meninos aqui. É uma socióloga chamada Danielle Linhart, uma socióloga francesa, saiu pela Boitempo Editorial, que realmente publica livros muito bons. E o nome do livro é A Desmedida do Capital. Esse livro já me ganhou no começo, quando ele faz uma reflexão sobre trabalho. Não sei nem se está marcado aqui. Tá? Aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. Logo aqui no capítulo 1, logo após a introdução. Ele disse aqui, ó, a primeira frase. A compreensão da evolução de nossas sociedades reside indiscutivelmente na compreensão da importância que elas dão ao trabalho. Ou seja, esse é um tema central para a gente. Claro que é um tema mais ligado à questão da reprodução da vida material. Percebe? E aí, a partir do trabalho, a gente começa a pensar estratificação social, divisão social do trabalho, entendeu? Se é possível ou não a gente constituir uma sociedade igualitária, tá? As críticas que vêm a isso. Alunos, né? Tem umas perguntas aqui até interessantes. Deixa eu ver se eu consigo até puxar uma delas aqui. Por exemplo, Daniel Godoy mandou a seguinte pergunta. Né? Ele mandou aqui uma pergunta. Deixa eu localizar aqui. Que ele disse... Opa, passei direto aqui. Ele disse aqui. Em uma sociedade sem estratificação social, a divisão social do trabalho? Essa pergunta é interessante porque ele está jogando com alguns conceitos. Vamos lá, primeiro para esclarecer. Uma sociedade estratificada é obrigatoriamente uma sociedade desigual. Tá? Uma sociedade que não possui estratificação social é uma sociedade que não é controlada por essa entidade que a gente chama de Estado. Ela é uma sociedade considerada na sociologia simplificada. É uma sociedade de classificação clânica, tribal, uma aldeia, uma tribo. Tá? Nesse tipo de sociedade pequena, com 40 indivíduos, 50 indivíduos, 100 indivíduos, não tem estratificação e não tem divisão social do trabalho. Existe uma divisão lá das tarefas, porque tem que ter, baseada numa relação mecânica, como diria um sociólogo chamado Emile Durkheim, tá? Que é utilização de critérios básicos para dividir as tarefas entre os membros de um grupo. Homens vão fazer uma coisa, mulheres vão fazer outra. Isso é uma divisão por gênero. Ou faixa etária. Os mais velhos vão fazer isso, os mais novos vão fazer aquilo. Só lembrando para os alunos, inclusive é o tema do nosso podcast anterior, que foi aberto para o público, que as tribos isoladas que vivem na floresta amazônica brasileira e sul-americana ainda vivem esse tipo de contexto social do trabalho. Exato, perfeito. Para que o aluno não pense que isso só remete à pré-história da humanidade. Perfeito, mundo Claudinho. afora ainda existem algumas sociedades nesses moldes. Exato, perfeito. Vou fazer até um parênteses aqui antes de continuar respondendo a Daniel. Eu sempre falo para eles isso. Eu falo isso, olha, se você tiver que estudar história só pela curiosidade pelo passado, ela é inútil. A história, ela sempre tem que ser vista como uma maneira de você criar um bom raciocínio sobre o presente. Sempre. Então, muito boa sua colocação, Claudinho. É exatamente isso aí, né? Tem muitas sociedades hoje que não são estratificadas e que têm uma concepção de trabalho como valor baseado num sistema de distribuição coletivista.
Aí o aluno fala assim, mas não tem desigualdade lá entre eles? Nós estamos falando de desigualdade social. A desigualdade em relações interpessoais é outra coisa, meu amigo. Dentro de um grupo de 5 pessoas, você pode ter uma diferença entre um indivíduo e outro e eles tentarem lá se matar na tapa um com o outro, não tem problema. Estamos falando de desigualdade social, né, que é essa estratificação. Então, não tem. Essa coisa começa, continuando aqui a Daniel, quando as primeiras civilizações surgem, segundo as datações históricas, 4.000 a.C., porque elas têm uma necessidade urgente. A necessidade delas é criar um conjunto de instituições para controlar agora uma riqueza que está sendo produzida, que era a produção do excedente agrícola. Essas instituições a gente convencionalmente chamamos ela de Estado. E tem vários tipos de Estados, né, ao longo da história. Então aí começa a estratificação, que é a formação da chamada pirâmide social. Então, bem objetivamente respondendo a Daniel, em uma sociedade sem estratificação social, não tem divisão social do trabalho. Tem uma divisão mecânica do trabalho, que às vezes aparece com um termo bem antigo, chamado divisão sexual do trabalho, que é aquela divisão usando critério de gênero, aquela coisa ou outra. São regimes coletivistas. A divisão social do trabalho começa mesmo com o advento do Estado, né, e com a formação das sociedades complexas. Lembrando para o aluno que tem um sociólogo muito importante, o Émile Durkheim, sociólogo francês, ali dos princípios da sociologia, que ele escreveu um livro muito importante chamado Da Divisão Social do Trabalho. Esse é um tema que ele puxa, e é um tema que ele disputa ali com Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, visões conflitantes a respeito dessa divisão social do trabalho. E ele vai dar 2 classificações para sociedades desse tipo. As sociedades simples, sem estratificação, ele costuma chamar de sociedades mecânicas. As sociedades estratificadas, complexas, com muita gente, por exemplo, dentro de uma cidade, que já tinha 4.000 pessoas, 5.000 pessoas na Babilônia Antiga, diferente de um grupo de 40, 50 pessoas, ele vai dizer, bom, aquilo é uma sociedade orgânica, uma sociedade complexa. Então, nas simples eu tenho poucas tarefas para dividir. Nas complexas eu tenho muitas tarefas. E aí nasce a hierarquia. E é por isso que o Estado é necessário para sustentar a desigualdade enquanto ideologia. E ao longo do tempo nós temos estados que, de forma mais ou menos brutal, vai reforçando, né, essa ideologia para manter as desigualdades. Porque o Estado sempre vai dizer assim, é uma coisa que nunca muda. O Estado, o conjunto das instituições, sempre vai dizer assim para a gente. Sempre vai ter uma justificativa para dizer que a sociedade funciona assim e tem que funcionar assim. E funcionar assim é você ter menos pessoas explorando o trabalho de muitas para produzir a riqueza. Lógico que eles não vão, né, conspiratoriamente chegar com esse discurso. Olha, nós estamos explorando a mão de obra. Não, o discurso é sempre o mesmo. Como existe hoje no mundo capitalista, se você observar. Né? Então, isso é importante, Mariano, porque o aluno poderia estar pensando, ele só está falando, ele só está desenvolvendo uma análise crítica do capitalismo. Pois é. Não, você está falando da história da trajetória humana como um todo, né? Exatamente. Porque senão já poderia... Mariano está doutrinando. Não, é da trajetória inteira. A trajetória inteira, né? E aí o Daniel Godoy, ainda nessa pergunta, aí ele jogou aqui uma coisa que é mais espinhosa. Ele diz, por exemplo, em uma sociedade comunista, teria estratificação ou não? Aí a gente tem que pensar. Se teria desigualdade ou não? Tem que pensar. Porque quando a gente pensa em sociedade comunista, a gente tem que observar duas vertentes aí. Existe o comunismo teórico que nunca foi alcançado enquanto objetivo, que era a meta maior. Vamos falar aqui das teorias do socialismo científico de Marx. E existe o comunismo histórico, que foi a experiência socialista ao longo do século XX. Socialismo real, né? Que é o socialismo real, né? Que foi a experiência ao longo do século XX, que é cheia de contradição entre teoria e prática. Como o capitalismo como qualquer modelo. Tá? Então, vamos supor que vamos criar uma hipótese que nunca aconteceu, mas vamos imaginar que aquele modelo que Marx pensou no século XIX, de implementação de um Estado socialista por meio de uma revolução dos trabalhadores, porque a grande reclamação de Marx era essa. Diferentemente de Durkheim, Marx achava a divisão social do trabalho uma porcaria. Porque Durkheim era um funcionalista. Durkheim dizia assim, olha,
a divisão social do trabalho produz desigualdade, mas é assim mesmo. É assim mesmo, porque é assim que a sociedade tem que funcionar. Porque funciona. Porque funciona, é um organismo. Ele era muito voltado para a ciência da natureza, né? É um organismo. Então a gente tem que entender que tem que ter funções diferentes. Mas Durkheim era aquele cara sem engajamento político, né? Ele era aquele sociólogo de microscópio, aquele cara meio cientista mesmo. E já Marx, não, Marx teve um engajamento político. E Marx disse, não, eu entendo o que Durkheim fala, eu entendo o que todo mundo fala. Mas esse negócio de civilização que começou lá atrás e que está terminando aqui, tá errado. Porque, de todas as formas, é sempre a mesma coisa. É sempre retroalimentando as desigualdades através do Estado. Então, vamos fazer uma interferência artificial aqui, que é o que ele vai chamar de revolução proletária. Aí ele vai, bota o Estado socialista, que ainda não é o ideal, mas é o Estado para reparar o problema. Se tudo desse certo, vamos imaginar, se tudo desse certo e o comunismo viesse a ser implementado, como Marx pensou, não teria estratificação. Porque para ele, o comunismo que viria depois de um suposto sucesso do Estado socialista, o que não ocorreu, né, era exatamente a sociedade com consciência elevada que não precisaria mais do Estado para ser o intermediário das relações entre os grupos, porque não existiria mais classe social. Então, respondendo a Daniel, se aquele comunismo tivesse existido, o que é uma das utopias da igualdade material, não poderia haver estratificação, porque estratificação é sinônimo de desigualdade, né? Seria esse um dos pontos. Então veja que é uma coisa que você começa falando lá de trás e você termina em teorias muito contemporâneas, porque puxa muita história, né? Puxa muita sociologia. Uma sociedade que dá arrepios é porque ela conseguiu chegar a um nível de estratificação tão absurdo que é difícil a gente aqui no Brasil, dentro de uma sociedade capitalista e dentro de um contexto de conhecimento de mundo que nós temos, compreender. Imagine para pessoas que não têm conhecimento maior. Sim. É a sociedade de castas na Índia. Sim, total. Então, eles conseguiram integrar tudo isso que você discutiu dentro de uma perspectiva religiosa, engessando a sociedade de tal modo que as castas mais baixas e os que não são das castas, que são os Dalits, né, os intocáveis, eles são considerados uma escória da sociedade. Assim. Eles são utilizados para os tipos de trabalho mais nojentos, mais asquerosos. Mais abjetos, é verdade. Que algum ser humano pode praticar em pleno século XXI, né? Que é o cara lá de determinado grupo que ele tem a função simplesmente de entrar numa fossa para recolher as fezes das pessoas num balde. E as fotos são tão pesadas, cara, que você chega e fica assim, meu amigo, como é que alguém pode viver aquela situação de tamanha degradação, de tamanha humilhação? Eu penso logo a expectativa de vida de um cara desse, eu penso as doenças que esse cara convive ao longo de toda a vida, infecções. Eu imagino o grau de alienação de um cara desse. Sim. Também. Né? Eu imagino, e aí o que é mais doloroso, né, para qualquer pai, eu imagino como um pai desse cria o seu filho, e a grande sacada é essa, né? É um sistema que foi abolido no final da década de 40, Mariano. E ainda assim, ele é tão enraizado. A ideologia ela foi tão fortemente construída a partir da religião, do hinduísmo, que as pessoas se mantêm, pô. Mesmo que lá boa parte da população esteja se convertendo ao islamismo, mas é muito forte como boa parte da população se mantém nesse cenário de humilhação, degradação e de estratificação. Porque aí a grande sacada, eu acho, para pensar essa sociedade, que é o cúmulo da estratificação, é o mais absurdo. É que você não muda. Não é numa perspectiva capitalista que você pode ascender. Isso. Por mais que esse seja o grande mito do capitalismo, sim, a de que você tem condições de ascender economicamente, se tornar um mega milionário. Mas é muito mais flexível do que um sistema de castas. Muito mais. Né? Lá não, você nasce um Dalit, você vai morrer um Dalit. Sim. Você nasce sem caixa, você vai morrer sem caixa. Os casamentos
intercastas, eles são ainda combatidos. Os Dalits ainda são perseguidos na rua, né? Eu lembro isso foi bem marcante, essa reportagem que eu li. Cara, eu tinha meus 16 anos, eu era louco pela National Geographic, eu tinha que ser professor de geografia, né? E eu lembro, era uma revista de capa da National Geographic. Naquela época, galera, não tinha internet, não tinha nada do tipo, imagina. blogs, podcasts. Então era revista, era jornal. E aí eu adorava a National Geographic. E era mensal ela. E a capa foram os Dalits, né? E aí eu lembro de umas histórias, cara, que era assim, um Dalit, ele se banhou em uma lagoa de um Brahmane, né, que é a casta mais alta. E só o fato dele ter se banhado na lagoa, ele tinha poluído a lagoa. E que por isso os caras espancaram ele, jogaram ácido na cara dele. Uma pessoa, um Dalit que passava pela rua e a sombra, eu não sabia nem que sombra tocava, eu aprendi, a sombra tocava a sombra da outra pessoa e essa pessoa era espancada, linchada. Então, imagine que isso ainda existe em pleno século XXI e é uma sociedade que, infelizmente, conta com centenas de milhões de habitantes, pô. É o segundo país mais populoso do mundo e perpetua um sistema totalmente sem noção. Brutal. Para você ver, né, como as coisas estão conectadas. Nesse negócio que eu estava falando para os alunos sobre as primeiras civilizações, eu falei sobre os 3 tipos de estratificação que a sociologia trabalha na teoria da estratificação. A sociedade de castas, sociedade de classes, que em tese é a nossa, parte da Revolução Industrial, e a sociedade por estamentos, a estratificação por estamentos. Mas a de casta, cara, eu sempre coloco para exatamente o que você está falando. Seja no passado, seja no presente, inclusive dei o exemplo da Índia também, sempre foi o mais brutal tipo de estratificação, porque usa a religião ideologicamente como critério para a distinção das elites. Você pensar que o Egito Antigo foi uma sociedade de castas brutal, em que o rei da sociedade era considerado uma divindade. Sim. E sua família tinha propriedades divinas ao ponto de cometer uma imbecilidade daquela. Eu sempre falo, é uma imbecilidade você recrutar centenas de escravizar centenas de pessoas para construir um túmulo, que é uma pirâmide, que é um túmulo, no meio do deserto, que durava 50 anos para ficar pronta. Porque o cara era uma divindade. Você imagina o que é a justificativa ideológica usada pelas elites, né? Claro, não estou dizendo usada porque ele também acreditava nesse tipo de coisa, né? Assim, o chefe do Estado e tal. Mas como que as justificativas usadas pelo Estado para controlar o sistema de estratificação, controlar a riqueza e manter as elites no poder sempre foi muito forte. As castas usam a religião de forma brutal para isso. E até, Mariano, quando eu não esqueci o nome do aluno. Daniel Godoy. E até quando o Daniel traz a coisa, ele faz uma ponte com o comunismo, é muito importante vocês perceberem que dentro do socialismo real havia uma divisão fortíssima numa perspectiva da elite política. A elite política, ela concentrava totalmente o poder, concentrava totalmente as possibilidades de riqueza, e isso mantinha a base dessa estrutura com a massa da população. Mas havia uma divisão, por menor que fosse, havia uma divisão entre essa elite política e a massa de trabalhadores. Sim. E eu acho interessante, eu acho que teve um momento, Mariana, você colocou um ponto importante, lá nas civilizações, lá nos grupos primitivos, não sei se eu posso falar assim, pode. Sociologicamente, que você traz a coisa de como... poxa, me fugiu agora a expressão. O trabalho? De como o trabalho, não era bem o trabalho, mas vamos lá, eu vou seguir daqui. De como algumas pessoas, né, elas acabavam elas poderiam potencialmente se sobressair, por exemplo, intelectualmente. Sim, claro. E isso gerava uma liderança no grupo, né? E é muito comum os alunos me perguntarem, quando eu trago discussões sobre socialismo real, o cara fala, Claudinho, mas eles são todos iguais, que tipo de sociedade é essa? Mas se você pensar a massa, e aí eu estou desconsiderando a elite política que eu falei, se você considerar a massa de pessoas, mas é claro que elas não serão iguais. Por quê? Porque algumas pessoas vão se sobressair intelectualmente. De alguma forma. Algumas pessoas vão se tornar líderes naturais. Algumas pessoas vão se tornar atletas que vão ter renome.
Se você pensar, por exemplo, socialismo real cubano, Sim. né? Se você pensar a União Soviética. Então, assim, tudo bem. Individualmente, sempre a gente vai ter as assimetrias ali. Sim, claro. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque por mais que houvesse economicamente uma certa igualdade, você vai ter que considerar que algumas pessoas elas vão ascender. Eu vou falar politicamente. Elas vão ascender politicamente e elas serão os líderes e as líderes daquelas sociedades. Algumas pessoas vão continuar catando lixo. Né? O estudo mesmo nessas sociedades vai ser um diferencial para você ascender. Ou esporte, ou sei lá o quê. Mas haverá uma divisão. Essa é uma tese, é uma tese, né, fazendo aqui uma relação com o que você falou, do John Locke, né? O John Locke, ele fala um pouco disso quando ele cria a teoria do liberalismo político clássico, né, no século XVII. Ele fala exatamente isso. E, apesar de ele ser totalmente contra esse tipo de Estado grandão, que era o Estado absolutista interventor ali no século XVI, XV, ele dizia que algum tipo de Estado, nem que fosse mínimo, seria necessário, porque essa tendência dos seres humanos de se sobressair sobre os outros em algum aspecto da vida vai gerar conflito se não tiver um elemento intermediário para evitar que o conflito ocorra. Então, para ele, o Estado era exatamente esse elemento intermediário das relações conflituosas entre os homens para garantir o que ele considerava ser os 3 direitos naturais dos homens, que é o que a gente já nasce possuindo e que são coisas inalienáveis e não podem ser expropriadas, que é a liberdade individual de cada um, o direito à propriedade, né? O direito à vida. Então, basicamente, o Estado estaria relacionado aí. É bem nesse sentido, né? Quando ele vai diminuir o papel do Estado, né, fazendo uma crítica ao absolutismo. Mas isso aí que você falou, eu vou até emendar aqui com a pergunta dessa nossa outra aluna, que é a Ana Lívia. Ela mandou aqui o seguinte, essa aqui acho que entra até por uma questão mais filosófica também. Que ela diz, professores Mariano e Cláudio, boa noite. É possível afirmar que a estratificação social ao longo da história, né, ela pega assim, é diretamente influenciada pela desigualdade inerente, infelizmente, à sociedade? Como que o Estado poderia agir para atenuar esse problema? Se eu estou entendendo bem, Ana Lívia, depois Cláudio pode me ajudar aqui, ela está tentando estabelecer uma relação falando o seguinte: a estratificação social, que é isso que a gente já exemplificou aqui, que é essa divisão da sociedade em grupos diferentes, né, compostos numa espécie de hierarquia, etc, etc. Isso aí se deve porque as sociedades humanas são naturalmente desiguais, ou seja, a desigualdade, no fundo, acho que ela está querendo perguntar assim, a desigualdade é inerente a toda forma de sociedade humana, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, olha, acho que a gente está discutindo aqui. Eu acho que ela pergunta também como o Estado pode diminuir. E como o Estado pode atenuar esse problema. Né? Tipo assim, olha, vamos pegar do que a gente tem de ponta a ponta, que é o que a gente tem de experiência. De ponta a ponta, a desigualdade é a grande companheira do desenvolvimento das sociedades humanas. Ponto. Talvez a forma menos injusta de sociedade tenha sido exatamente as sociedades sem estratificação. Mas como a gente já notou aqui, existiam desigualdades dentro dela, talvez não sociais de grupos, mas desigualdades individuais que são naturais, né? Entre as pessoas que estavam ali, disputando alguma questão. Né? Pode ser liderança de grupo, pode ser qualquer coisa. Mas socialmente você não tem. Então, aqui. Agora, é possível atenuar esse problema? Vamos traduzir a pergunta. É possível alguma forma de Estado combater a desigualdade, eliminar a desigualdade social? O que é que você acha, Claudinho, aí? É possível alguma forma de Estado? Eu queria até puxar um pouquinho para uma outra pegada do próprio John Locke, da perspectiva liberal, para a gente poder ir para aí. Uma corrente de pensamento econômico capitalista entende que a eliminação, não vou nem falar em eliminação, mas a redução das desigualdades, o crescimento econômico e o maior desenvolvimento social, ele se dá
a partir das liberdades econômicas e de um Estado menor. Então, eu acho que essa é uma sacada para a gente pensar até em termos de questões. Se você pegar o pensamento liberal, você vai seguir uma corrente de que o Estado é o problema, Mariano já trouxe um pouco disso, não usando a palavra problema, mas de certa forma sim, o Estado inchado, o Estado grande é o problema, e que é necessário mais liberdade econômica para a iniciativa privada, para o empreendedor gerar prosperidade. Né? Lembrando do Adam Smith, quando ele traz que não pense que o padeiro ele faz o pão lá gostoso, porque ele, mais ou menos isso, né? Porque ele quer te agradar. Ele faz isso para se beneficiar. Ele trabalha, ele sua e ele contrata mais funcionários, ele quer produzir o melhor pão para que você compre sempre mais o pão dele e que ele possa sempre ganhar mais grana. E assim fazer a sociedade prosperar, porque ele vai gerar mais emprego, ele depois vai criar uma fábrica e vai produzir pães em série, por aí vai. Então, essa é uma pegada liberal. O problema aí, no pensamento liberal, é o Estado. Se você vai para uma outra visão, uma visão mais socialista, ou mesmo uma visão mais keynesiana, Sim. que é uma doutrina capitalista, a gente vai discutir bastante isso. O Keynes, o John Maynard Keynes, ele vai trazer a ideia de que o Estado ele tem que intervir até um certo ponto, claro, porque o capitalismo, em essência, é uma doutrina melhor que o socialismo, mas o Estado ele tem que intervir, por exemplo, na geração de empregos. Né? Um exemplo muito prático é o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, pós-crise de 29, quando ele vai criar grandes obras públicas com o intuito de fazer a máquina da economia voltar a girar, já que o desemprego conjuntural naquele momento era muito grande. Então, uma parte da comunidade capitalista entende que a atuação do Estado ela é necessária para que a economia ela consiga se manter estável, sob pena de ocorrerem crises que podem gerar catástrofes econômicas, como a crise de 2008, ou como a crise de 29, ou como tantas outras crises. É interessante porque a gente fala tanto em crise de 29 e crise de 2008 e parece que o século XX e 21 só sofreu essas duas crises. Só nos anos 90, crise dos tigres asiáticos, 1995, 93, crise no México, conhecido como efeito tequila, 97, crise na Rússia, e eu estou só nos anos 90. Então, a gente tem que pensar muito nessa perspectiva, Lívia. Poxa, se você pensar dentro do ponto de vista liberal, um Estado menor possibilita mais liberdade econômica, mais iniciativa privada e redução das desigualdades. Se você vai pensar já no modelo keynesiano, o Estado tem que ser mais forte, mas ao mesmo tempo não pode ser tão inchado como o Estado socialista. Então, eu entendo, Mariano, que passa muito por ideologias, passa muito pela forma como a gente entende o mundo. Sim. Eu sou keynesiano de carteirinha. Então, eu entendo que o Estado ele tem que ter medidas de combate à desigualdade. De combate à desigualdade. Né? Hoje, eu seria chamado de progressista. Né? Sim. Mas, assim, eu entendo que as liberdades econômicas elas devem existir e que o Estado deve dar condições para o empreendedor prosperar. E aí eu não sei até que ponto eu sou progressista nesse ponto. Exatamente. E eu estava pensando, enquanto você falava aqui, que isso também, ele se relativiza, essa atuação do Estado no combate às desigualdades, hoje, pensando dentro do sistema capitalista, vamos imaginar, de acordo com os lugares, né? Por exemplo, é evidente que um país como o Brasil, que é um país gigante, um país de desigualdades abissais por conta da sua própria história, um país que foi colonizado na sua maior parte do tempo enquanto formação social, um país que teve quase 400 anos de escravidão, que esse é um país que reúne muito mais desigualdades do que um país escandinavo muito menor, que teve uma outra história, que não conviveu com a escravidão e que vive outros índices sociais. Então, uma sociedade como a brasileira precisa muito mais da atuação de um Estado, por exemplo, keynesiano. E vamos lembrar aqui que o Estado keynesiano foi quem deu vida a esse modelo de Estado que a gente chama de
o estado de bem-estar social, que é o welfare state, né, que foi criado ali naquele momento e que depois entrou numa crise aí, pós-crise do petróleo e tal, mas aí são outras questões. E aí, dando um pouquinho aqui meus 2 palitos de contribuição à pergunta de Ana Lívia, né, se eu acho que assim, se a gente acha que tem como o Estado atenuar esse problema das desigualdades, eu acho que essa é a grande tentativa que a gente tem na contemporaneidade. Eu acho que essa é a grande discussão. Qual é a forma de Estado que pode produzir em níveis maiores, porque absolutamente eu acho que não é possível, aquilo que a gente chama de justiça social. Hoje, por exemplo, os modelos sociais democratas, que são, de certa maneira, modelos que derivam de uma... Tem um pouco do keynesianismo nesse sentido, né? São modelos que se consideram, digamos assim, entre mortos e feridos, entre o que deu certo e o que não deu, o melhor. Eu sempre digo para o aluno, veja, o objetivo nosso hoje não é pensar o modelo de sociedade perfeito, mas é mitigar danos. É assim, onde a gente pode fazer o menos ruim, né? Onde a gente pode melhorar em certos aspectos. É a mesma discussão pela qual o capitalismo passa. Você vai ter diferentes visões sobre o sistema capitalista. Dinheiro todo mundo gosta, né? Vantagens materiais todo mundo quer. Mas equilibradamente, né? Até que ponto é saudável todo mundo querer isso a mesma coisa. Então, é essa tentativa de se equilibrar. Por quê? É como aquela história também que compete à democracia. A democracia é perfeita? Não. Mas talvez seja, para a nossa experiência ocidental, a menos problemática forma de governo até então, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas. Então, é assim, agora tem as utopias, e a humanidade nunca parou de produzir as utopias sobre igualdade social. Você vai encontrar isso no próprio livro de Platão, A República, né? A cidade antiga lá do Fustel de Coulanges, na própria utopia, que criou esse nome utopia do Thomas More, ou Thomas Moros, né? Nas aspirações socialistas, dos socialistas românticos, ou na noção de comunismo de Marx, ou nas concepções anarquistas do Mikhail Bakunin. Ou seja, você tem muitas visões sobre isso. Agora, essas daí a gente nunca conseguiu alcançar. Agora, se um dia a humanidade, nesse planeta, se ela ainda aqui estiver, né, vai conseguir se organizar em sociedades, principalmente sociedades grandes, ao ponto de a gente não conviver com essas amplas desigualdades sociais, com esses amplos abismos, aí a gente não sabe. Eu sou descrente, né? Os alunos sabem que eu sou um tanto pessimista com a nossa espécie. Mariano. Né? Que eu acho um pouco desgraçada. Nós aqui já vamos quase 1 hora de bate-papo. Porque eles fazem perguntas boas, né? A gente vai conversando aqui, conversando, né? E flui, Mas eu queria, antes da gente encerrar e você fazer as suas considerações finais, eu queria trazer um nome para o aluno. Eu acho que esse nome vale muito para a humanidade e para a prova, que é o que interessa para vocês nesse momento da vida de vocês. É o Taylor, né? Quando a gente pensa o Taylorismo, nós pensamos a criação de um modelo de produção fabril que vai se ampliar para toda a sociedade. Eu gosto de pensar que o Taylor foi o cara que mais influenciou a sociedade do trabalho. Sim. E, consequentemente, vivendo em uma sociedade urbana, a própria sociedade urbana. O cara influenciou tanto a produção do trabalho na nossa sociedade urbana e como um todo, na verdade, extrapolou para o setor primário também, que nós todos saímos para trabalhar no mesmo horário, todos voltamos para o almoço no mesmo horário, depois todos voltamos para trabalhar à tarde. É um negócio até burro hoje em dia, porque isso cria congestionamentos gigantescos nas grandes cidades brasileiras. Mas qual foi a sacada do Taylor? Ele pensou como nós, enquanto trabalhadores, não nós, né? Mas os trabalhadores do setor secundário, naquele momento da história, como no início do século passado, os industriais poderiam ter ganho de produtividade a partir do trabalhador. E aí você poderia pensar, baseado em aulas que você já teve,
talvez até comigo, com o Mariano, que a grande sacada do Taylor foi entender a divisão do trabalho. Mas é curioso você pensar que a divisão do trabalho já era compreendida antes pelo próprio Adam Smith, né, o pai do liberalismo econômico. O Adam Smith, no próprio livro A Riqueza das Nações, ele traz, exemplificando a produção do alfinete. Né? Ele fala que se tantas pessoas produzem, cada uma delas, tantos alfinetes por dia, você vai produzir X alfinetes. Mas se essas pessoas, cada uma delas, fizer uma tarefa específica, a produtividade dos alfinetes vai lá para cima. Então, o Smith ele já tinha entendido essa sacada da divisão do trabalho, mas o Taylor consegue aplicar com uma sacada mais cruel, digamos assim. Qual é? Ele é mais frio, né? Extremamente. Ele é o pai da produção científica, né? Ele é considerado o pai do pensamento científico na produção fabril. E aí o que é que ele faz? Ele diz, a gente tem que controlar o tempo. Isso. É por isso que eu comecei brincando com a história do horário de sair para o trabalho, depois de voltar para o almoço, porque ele vai ser o cara que vai pensar tudo isso, né? A hierarquização da produção, que você pode ver isso reproduzido até numa escola, né? Ou em uma grande empresa industrial, ou em uma grande empresa do setor de telecomunicações, de tecnologia. A gestão do tempo é fundamental. Né? E aí ele vai dizer, olha, você, Mariano, você tem que fazer tal tarefa em tantos segundos. Sim. Né? Claudinho vai ter que fazer em tantos segundos. É tanto que a gente associa tanto o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ao Ford, que a gente esquece do Taylor. Eu falo muito isso também. Tem que andar de mãos dadas, galera. Quando vocês forem interpretar essas questões, vocês têm que pensar o Ford e o Taylor de mãos dadas. De fato, isso não aconteceu. Tá? Eles não pensaram juntos, mas o resultado conjunto foi fortíssimo. E por isso que eu trouxe essa questão de que a sociedade atual é uma sociedade que ainda é muito enraizada no pensamento do início do século passado. Né? E como isso, Mariano, potencialmente é adoecedor. Né? Porque a gente vive um ciclo, você trouxe essa pegada também em algum momento, como a gente vive um ciclo de buscar trabalho, de ficar preso nessa perspectiva do trabalho, para que a gente possa consumir cada vez mais, e é um ciclo infinito, né? Porque o consumismo ele busca ser infinito, até que chega um cara e vem criticar tudo isso. Né? É justamente baseado no livro que eu indiquei no início da explanação do podcast, que é o Domenico De Masi, sociólogo italiano. Ele vem e diz, meu amigo, mas se você vive para trabalhar, você só trabalha, você não tem vida, você não tem lazer. E aí o que ele propõe? Ele propõe justamente um modelo de vida e de trabalho que você possa ter mais tempo para você curtir a vida. Sim. E que dentro desse ócio criativo, como ele chama... Ele tem um livro chamado Ócio Criativo também, o Domenico De Masi. Aí ele vai dizer, olha, porque se você tiver mais tempo para você relaxar, pensar, ter lazer, namorar, né? Namorar, amar e brincar com seu filho, potencialmente, você vai ter mais ideias, você vai evoluir mais no seu trabalho, você vai ser mais produtivo. Sim. Né? Então, ele tenta quebrar todo o pensamento taylorista, dizendo que quantidades demais de trabalho é ruim para o ser humano. Gera estresse, gera angústia, adoece a pessoa, inclusive emocionalmente e psiquicamente. Então, ele propõe justamente isso. Poxa, vamos rever essa sociedade, uma sociedade com menos trabalho, uma sociedade com mais ócio, mas um ócio criativo. Sim. Não é um ócio na perspectiva de você ficar no ócio, simplesmente. Não é o ócio pelo ócio, é o ócio na perspectiva de crescimento pessoal, de crescimento intelectual. Aí sim a sociedade evolui. Né? Então ele traz uma pegada diferente, por isso que eu busquei fazer uma ponte do Taylor lá atrás, no início do século, com um pensamento diferente. Um cara que vê o trabalho de forma diferente, né? E que pode tornar a sociedade mais produtiva. Sim, Posso dizer para você, Mariano, que os meus melhores momentos profissionais, assim, de grande crescimento, até porque eu trabalho com conhecimento, são momentos que realmente são momentos de descanso, né? São momentos que eu tenho, poxa, olha que sacada, que ideia, como é que eu posso trabalhar isso? Você precisa de tempo para isso, claro. Com certeza. Lógico, obviamente. Essa questão do tempo, Cláudio, só para a gente fechar aqui, é tão importante porque todas as instituições ou teóricos, pensando no Taylor, como você falou, né, no Friedrich Taylor, eles entenderam a relação de que,
apropriar-se do trabalho do outro, em primeiro lugar, eu preciso me apropriar do tempo. Aí eu fazer uma comparação. Na Idade Média, que é a sociedade ocidental pré-industrial, quem fazia o trabalho de gestão do tempo para se apropriar do trabalho da população camponesa, que era 90% da sociedade, era a igreja. A igreja, inclusive, quando criou suas capelas com os campanários e com as torres, usava as badaladas dos sinos demarcadas em determinadas horas do dia para demarcar o momento do início do trabalho, do fim do trabalho, quando era a hora de fazer. Ou seja, isso é um processo de disciplinarização. Só que voltado para o viés religioso. O que o Taylor fez foi racionalizar a gestão do tempo cientificamente, tecnicamente, que é exatamente isso que um grande filósofo que a gente estuda nas nossas aulas, mas no segundo semestre, que é o Michel Foucault, vai criticar, né? Quando ele vai fazer as suas grandes análises sobre o grande problema que é essa sociedade que a gente chama de sociedade disciplinar. Então ele meio que revela assim como nós vivemos uma vida medíocre, exatamente pegando isso que você falou, porque nós funcionamos exatamente como os donos ou os criadores do modelo pensaram para a gente funcionar. A gente tem uma pecinha na engrenagem, para você ver como a sociedade é muito forte, né? E ainda tem gente que acha que pode ser maior do que a própria sociedade, imagina, né? Então, assim, essas forças sociais invisíveis são muito fortes e nos prendem. E a gente tá meio robotizado. Sair disso é um problema. Você falou agora, poxa, meus melhores momentos profissionais, as ideias com mais qualidade foi quando eu tinha tempo, porque é óbvio. Porque existir é viver o tempo. Se todo o seu tempo é roubado, expropriado por alguma coisa, você está deixando o seu tempo de vida. Foi em cima disso que os críticos do capitalismo fizeram a maior crítica ao capitalismo. Como os estudos científicos lá do Marx, por exemplo, quando ele criou aquela ideia da mais-valia absoluta. Mas assim, olha, se você passa das 24 horas do dia, 18 horas do dia enfiado numa fábrica, meu amigo, você está tendo a sua vida roubada, expropriada. Mas estão lhe pagando, não estão lhe pagando por isso. Esse é que é o grande problema. E a gente continua nessa, né? E tem gente que acha que está sendo pago por isso, né? Esse é o grande problema. Você vê como as ideologias vão se reproduzindo. Então, assim, é difícil, é um desafio e tanto, mas é um tema ao qual a gente não tem como escapar. A gente tem que trabalhar Dava isso de maneira conversar geral. mais umas 3 horas aqui. Dava, cara, mas foi vamos... muito bom. Gostei bastante. Foi assim, foram várias ideias se concatenando, né? Lembrando que essa é a primeira... o primeiro episódio da gente voltado exclusivamente para vocês, da nossa turma. Esse é gravado. A gente tá com outras ideias para botar para frente, vamos botar mais com vocês, tá? Hoje a gente teve as participações de Daniel e Ana Lívia. Espero que nos próximos mais alunos venham a participar, mandando perguntas, né, comentários e tudo mais. E fica aí, aguardem mais que vai vir muito mais tema legal. E vocês podem também sugerir temas. Exato. Caso vocês queiram, a gente inclusive pode fazer aqui algum tipo de episódio exclusivo para a turma, envolvendo mais de um tema, a depender da necessidade que os alunos tenham. Com certeza. Pode chegar o momento de ser um episódio só respondendo questões de alunos sobre temas diversos, né, que a gente aborda em aula. Então, vamos tentar fazer isso aí de maneira bem legal. Mas foi ótimo, Cláudio. Eu adoro esse tema, eu acho que é fundamental. Então vamos embora. Essa semana a gente se encontra aí na sala. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal.